E aí pessoal, beleza? Eu sou Rodrigo Gomes, desenvolvedor de sites aqui na Infographic e especialista em WordPress. E essa é a 8ª aula do nosso curso de Elementor. E hoje nós vamos começar a ver sobre os elementos gerais, como galeria, carrossel, caixa de imagem, entender um pouco sobre as suas configurações e aplicação. Então, bora pra aula? Opa! E não vamos para aula ainda não. Eu acabei lembrando de uma questão. O Elementor essas semanas, ele recebeu a atualização da versão 3. Porém, a versão 3 veio com muitos bugs em produção, a comunidade reclamou bastante. Então eu vou continuar utilizando a versão 2.9.14. Então, dependendo da versão que você tiver, alguns recursos que eu estou utilizando aqui, talvez na sua versão esteja um pouco diferente. Então eu até recomendo que utilize ainda a versão 2.9.14, que é a última versão antes do lançamento da versão 3, até a versão 3 estar mais estável e você poder colocar em seus sites em produção. Até porque na versão 3, os principais recursos que foram levantados é a mudança do tema, do construtor de tema, o Theme Builder, e também a parte de performance. Então, inicialmente a gente não vai dar uma olhada nisso, e mais pra frente eu vou trazer aulas mostrando como utilizar a versão 3 do Elementor e as suas novidades. E para essa aula ser mais dinâmico possível, eu já preparei algumas sessões aqui contendo os elementos que a gente vai ver na aula. E voltando a falar dos elementos, como a gente ainda está na versão do Elementor Free, a gente viu os elementos básicos, como seção interna, título, imagem, texto, a gente já viu esses elementos nas outras aulas. E aqui a gente tem os elementos da versão Pro, que não é o caso agora, elementos gerais, que são os elementos que a gente vai ver que eles estão disponíveis na versão Free, e você tem muitas opções aqui, e as opções que a gente vai ver hoje é a caixa de imagem, ícone, classificação, carrossel e galeria básica. A lista de ícones eu vou pular porque a gente também já viu ela nas primeiras aulas. E nas próximas aulas a gente vai vendo os próximos elementos gerais aqui. Então vamos começar. E o primeiro elemento que a gente vai ver hoje é o caixa de imagem. Eu já deixei aqui uma seção preparada com essa caixa aqui personalizada. Eu vou excluir a última caixa aqui e vou arrastar como se eu estivesse iniciando o elemento agora. Você vai ver que a caixa de imagem, eu já estou com um título aqui com uma cor definida e também com o texto. Isso foi definido no estilo do tema, igual a gente aprendeu na 6ª aula, como definir os estilos de tema, título, texto, campos de formulário, etc. Então, como eu já estou com o estilo do tema definido aqui, ele já trouxe essas configurações para mim. Eu vou arrastar essa coluna aqui para a primeira, para a gente dar uma olhada como que foi sendo estilizado para a gente chegar nesse resultado aqui da caixa de imagem. A caixa de imagem, por si próprio, ela traz uma imagem, um título e um texto. É possível adicionar um link para essa caixa de imagem e você tem aqui as opções, por exemplo, no título, qual a tag de HTML que ele vai ter. E a gente conversou também já no começo do curso sobre essa questão das tags de HTML. Eu vou deixar aqui essa padrão de H3 e aqui vamos dar uma olhadinha nos estilos que são possíveis fazer com a caixa de imagem. E eu vou começar já adicionando uma imagem aqui. O texto e o Lauren Y aqui eu vou deixar padrão como que veio. E na parte de estilo, a gente vai passar até bem rápido, mostrando um pouco de cada função do estilo da caixa de imagem. Porque o interessante para você que está aprendendo o Elementor é pegar cada um desses elementos e brincar bastante com ele na parte de estilo para entender o que é possível fazer com aquele elemento e como você pode aplicar ele no seu site. E lembrando já daquela regra básica que todos os elementos a gente tem uma aba de conteúdo, estilo e avançado e que eles são bem parecidos nessa parte. A parte que mais modifica é conteúdo e estilo, que ela depende de cada elemento que você está trabalhando. Então vamos aqui na parte de imagem e vamos dar uma olhada aqui nas opções. Tem o espaçamento, largura, animação ao passar o mouse. Eu vou pegar a largura aqui, já defini para 100%, para a nossa imagem ficar aqui 100% no nosso container. Eu tenho animação ao passar o mouse, por exemplo, se eu escolher uma animação, quando eu passo o mouse na imagem, ele vai ter essa ação, e é só em cima da imagem mesmo, não seria no card todo. Deixa eu fechar aqui. A gente tem opções de filtros de CSS, opacidade, duração da transição. A parte de conteúdo, você também tem o espaçamento do conteúdo, então vamos poder deixar um espaçamento aqui, uns 25, por exemplo. A cor do texto, do conteúdo, do título, na parte de título. A cor do texto na descrição. Então, eu posso colocar aqui o texto branco, por exemplo, que nem eu coloquei na minha outra descrição aqui, escolher a tipografia também, e na aba, por exemplo, de avançado, foi onde eu trabalhei o fundo aqui, que a gente pode definir uma cor para o nosso fundo e, por exemplo, definir um padding, que eu deixei aqui
de 20 pixels, por exemplo, nessa minha outra opção aqui, porque é onde eu consigo trabalhar, por exemplo, as opções de fundo do meu elemento, as opções de pad, de margem. A gente já falou bastante disso, por isso eu estou passando de forma rápida sobre esse elemento. E a gente tem aqui, por exemplo, a borda, onde eu posso adicionar um arredondamento de borda, que foi exatamente o que eu fiz nas outras opções aqui. Se a gente pegar aqui e der uma olhadinha, eu posso voltar aqui na parte de estilo e, opa, joguei para lá o meu elemento. Eu posso voltar aqui na parte de estilo e utilizar uma das animações que eu utilizei aqui na outra animação, que eu posso até verificar qual foi, que foi a animação de float. Então vamos pegar aqui e vamos procurar por float, que é essa animação que ela dá uma flutuada na imagem. Então você vê como é rápido estilizar uma caixa de imagem, por exemplo. E isso em todos os elementos do Elementor. Basta você realmente começar a conhecer cada um deles para saber fazer esse estilo. Então já vou passar para a próxima parte aqui, que é a parte sobre ícone. Então, voltando aqui nas nossas guias de elementos, a gente tem o elemento de ícone, que é esse elemento que foi utilizado aqui. O elemento de ícone, o elemento geral de ícone, ele é bem parecido com o elemento da caixa de imagem. A única questão é que ao invés de ter a imagem, ele tem um ícone no lugar. Tanto que você vai ver que nas configurações é bem parecido. A gente tem a opção do título, descrição, o link, o tipo de tag do HTML no título, e aqui no lugar a gente tem a opção do ícone, que por sua vez a gente pode utilizar tanto os ícones da galeria do Fonte Awesome, ou você pode também carregar e enviar arquivos de SVG, que a gente já falou em uma das aulas aqui do curso. Um detalhe que eu não comentei aqui no caixa de imagem, e que tem tanto no ícone quanto caixa de imagem, é essa parte do posicionamento, que aqui no ícone eu utilizei posicionamento à esquerda e posicionamento à direita. Na caixa de imagem também é possível fazer essa configuração. Então depende um pouco do espaço que você tem de container. Se eu remover aqui das minhas colunas, você já vê que uma caixa de imagem com o ícone, uma caixa de imagem com a imagem tanto na esquerda quanto na direita, também pode trazer um resultado interessante. Então vamos descer aqui, vou excluir esse que eu tenho aqui e mostrar bem por cima aqui as opções de estilo também. Então no estilo do meu ícone, do meu elemento de ícone geral, eu tenho as opções do ícone e do conteúdo, bem próximo, como eu falei, da caixa de imagem. Então vamos dar uma olhada aqui nas opções de ícone. Eu tenho a opção da cor dele, eu tenho a opção da cor do hover, então eu posso alterar a cor do hover do meu ícone aqui, por exemplo, quando eu estiver em cima dele. Eu tenho a opção também da animação ao passar o mouse, né? Você consegue um efeito aqui em cima do ícone, que já é diferente. Você só tem essa opção de passar o mouse quando você já está no hover do ícone, por exemplo, né? Vamos ver aqui. Eu tenho as opções de espaçamento, que também é o espaçamento que o ícone vai ter do texto. Tamanho do ícone, onde você pode definir o tamanho do ícone aqui, eu vou manter aqui em 48, e a opção de rotacionar ele também, onde você pode definir qual a rotação que esse ícone está tendo referente à posição original dele. Já nas opções de conteúdo, eu tenho exatamente aquelas mesmas opções da caixa de imagem, alinhamento vertical, cor e tipografia do título, espaçamento, cor da descrição, tipografia, e na guia avançado, por sua vez, a mesma questão. Eu tenho as opções de avançados, efeitos de movimento, fundo, borda, como a maioria dos nossos elementos possui também essas opções na guia de avançado. Opa, peraí. Vamos parar um pouquinho a aula aqui, tomar uma água, descansar um pouco. E não se esquece de dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, para a gente continuar produzindo esse conteúdo aqui, beleza? Agora, vamos voltar para a aula. Então, vamos partir para o nosso próximo item aqui, que é o item de classificação. Esse item de classificação são as famosas estrelinhas de votação, onde você tem ali uma classificação, por exemplo, de 5 estrelas e quer mostrar qual a pontuação que foi alcançada com aquelas estrelas ali. Então, na parte de classificação, a gente tem, por exemplo, aqui a escala da classificação de 0 a 5, de 0 a 10. Essas escalas são fixas, então não posso escolher qual é a minha classificação, se é de 0 a 8, por exemplo, até porque a mais comum utilizada é de 0 a 5. Eu vou aumentar aqui já o tamanho das minhas estrelas, deixar ela bem grandona aqui para vocês verem como funciona. Já na parte da classificação em si, eu posso fazer uma classificação quebrada, por exemplo, 2.6. Ele vai preenchendo cada um dos espaços da estrela aqui até concluir ela, ó, 3.1, 1.2,
ponto 5, ponto 6. Então você consegue fazer uma classificação bem legal até, e você tem as opções aqui do estilo marcado, que pode ser sólido, que pode ser só o contorno, como eu deixei nas opções aqui embaixo. Você pode adicionar também um título, por exemplo aqui, votação. Esse posicionamento do título ele também é fixo, ele sempre fica à esquerda da parte do rating de estrelas aqui. Então, o que você pode fazer aqui é centralizar o conteúdo em geral, justificar à direita, centralizado. E na parte do estilo, você tem tantas opções de cor do texto, do título, tá? As opções de tipografia, as opções de espaçamento. E na parte das estrelas, você tem tanto o tamanho, que a gente já aumentou aqui, o espaçamento de uma estrela para outra, e você pode definir tanto uma cor para a estrela preenchida e uma cor para a estrela não marcada. Então você consegue fazer um layout bem legal aqui na parte de classificação. Já nesses outros dois exemplos que eu deixei aqui do lado, eu utilizei novamente a guia avançado, onde eu coloquei, por exemplo, um fundo para esse objeto aqui de classificação. Então nós podemos colocar aqui uma coloração de fundo. Eu também deixei, por exemplo, uma borda, então escolhi uma borda sólida, coloquei a largura dela, por exemplo, de 1 pixel, posso dar um arredondamento para essa borda, por exemplo. Então você assim, aos poucos, você consegue ir fazendo o seu elemento de classificação aqui com todas as opções do próprio elemento e da guia avançado, que a gente já discutiu bastante aqui, tanto nessa aula quanto nas outras. Então, vamos para o próximo elemento aqui, que é o carrossel de imagem. E falando sobre o elemento de carrossel de imagem, ele aqui já é um elemento que é um pouco mais complexo, porque ele tem mais opções, principalmente na guia aqui de conteúdo. Uma dica que eu já dou de primeiro é que o carrossel de imagem, o ideal é que você carregue já as imagens, imagens do mesmo tamanho, imagens que não sejam uma muito horizontal, outra muito vertical, porque se você já definir no carregamento o tamanho das imagens, vai facilitar na hora da edição aqui, porque você pode utilizar, por exemplo, o tamanho tela cheia aqui, que seria o tamanho original da imagem, ou você pode pegar, por exemplo, 300 por 300, 768 pela dimensão já que ele vai definir. Então você consegue trabalhar melhor sem ter muita quebra de layout no seu carrossel de imagem. E vamos dar uma olhada aqui nas opções dele. Eu tenho as opções de selecionar as imagens, que é selecionar a galeria de imagens que eu quero para esse carrossel. Então aqui eu já deixei pré-definido 6 imagens aqui que eu carreguei para esse carrossel. Temos a opção também do tamanho da imagem, que a gente acabou de falar nela. Slides para exibir, que é a quantidade de slides que vai ser exibido no meu carrossel. Eu carreguei 6 imagens, então eu poderia carregar aqui, por exemplo, até 6 imagens já para exibir, que ele já ia exibir por inteiro aqui as minhas imagens. Se caso eu carregar 6 imagens, mas definir que o meu carrossel são 8 imagens, o que ele vai fazer é repetir essas imagens, as primeiras imagens ele vai colocar no final de novo. Então ele faz um looping ali das suas imagens. Eu vou deixar aqui com 3 mesmo. A gente tem as opções disso também nos modos responsivos, tanto para tablet quanto mobile, porque quando eu caio no mobile, o meu carrossel automaticamente atribui apenas a uma imagem, para ele ter uma visualização melhor ali no celular, no mobile, que faz todo sentido. Eu vou deixar até o padrão dele aqui. E nós temos também a opção de slides para rolar. O padrão dele, o default, é apenas uma imagem por vez. Cada rolagem que a gente fizer aqui, ele vai jogar uma imagem, tanto aqui na rolagem manual, clicando nas setinhas, ou se ele tiver com a opção de slide automático, né? Reproduzir automaticamente aqui, que está na parte de mais opções. Tanto que você viu ali que ele já reproduziu, jogou um para o lado. Então a gente tem essa opção. Eu vou manter a default, mas você pode alterar a opção de quantos slides vai passar em cada clique ali, ou em cada reprodução automática. A gente tem estreitamento da imagem, que no nosso caso, ela não vai fazer muita diferença, porque eu já fiz aquela questão de subir todas as imagens com o mesmo tamanho. A ideia do estreitamento da imagem é tentar deixar as imagens do carrossel o mais parecido possível. Por exemplo, se você fizer um carrossel de logo de clientes, esse carrossel de logo de clientes pode ter um logo ou outro que tem um tamanho diferente, e assim você consegue deixar elas mais próximo possível para o seu layout não ficar quebrado, não ficar estranho, tá? Então seria essa opção do estreitamento da imagem. A opção de navegação, nessa opção aqui eu estou utilizando apenas setas, mas você pode utilizar setas e pontos, que são aqueles pontinhos que ficam aqui embaixo. Pode utilizar só os pontos ou nenhum, por exemplo.
Vamos imaginar que você tem um carrossel aqui de logo de clientes que vai ficar passando automaticamente e não tem a interação direto com a navegação de setas ou de pontos. O link de mídia, essa parte do link de mídia, por exemplo, se eu deixar como nenhum, automaticamente eu não tenho nenhum clique em cima da mídia. E se eu ativar o meu link de mídia, por exemplo, por arquivo de mídia, eu tenho a opção do Lightbox, que seria essa abertura aqui do Lightbox, que eu acho muito legal, fica fácil de visualizar as imagens, você tem bastante opção, o Lightbox do Elementor é bem interessante, então é interessante você manter esse recurso do link de mídia e deixar o Lightbox ativo, por exemplo, que é o caso que eu vou até manter ele aqui. Vamos voltar para cá, e eu tenho a opção de legenda. A opção de legenda, você tem tanto aqui, ó, título, legenda, descrição, e da onde vem essas informações? Ó, o título da imagem, a legenda da imagem, isso vem direto da nossa galeria. Se eu clicar aqui numa imagem, você vê ó, que eu tenho a legenda, o título, que é o nome original da imagem, eu tenho o texto alternativo, eu tenho a descrição, e todas essas informações na imagem, elas são interessantes de preencher pensando em SEO, mas eu não vou entrar nesses detalhes de SEO agora, apenas para a gente ver aonde estão essas opções aqui, da legenda, do título da imagem, que você pode selecionar aqui, que ele vai exibir o título da imagem logo abaixo da imagem no nosso carrossel. E na seção de mais opções, a gente tem a parte de reprodução. Reprodução automática, ação quando eu passar o mouse por cima do carrossel, então eu posso deixar ele parado. Quando eu tiver com o mouse por cima, ele não vai ficar mudando as imagens. A velocidade de execução, repetição, por exemplo, velocidade da animação. Você tem diversas opções aqui que são relacionadas ao comportamento do carrossel. E na parte de estilo, a gente tem o estilo da imagem e também o estilo da legenda. Caso eu queira alterar a cor da minha legenda, a tipografia dela também, é possível fazer alteração da tipografia da minha legenda. No caso da imagem, eu tenho o posicionamento. Esse posicionamento aqui, você viu que ele também não surtiu nenhum efeito. Foi por conta daquilo que eu falei, que eu já carreguei todas as imagens com o mesmo tamanho. Pensando de novo, se eu tivesse um carrossel de logo de clientes, por exemplo, poderia ser que cada logo tem um tamanho um pouco diferente, e aí eu poderia, por exemplo, centralizar todos verticalmente para eu ter um alinhamento legal dos logotipos ali e não acabar quebrando o meu layout, deixar ele um pouco mais homogêneo, tá? Eu tenho a parte de espaçamento, que eu posso personalizar, que é o espaçamento de uma imagem para outra do carrossel. Eu gosto bastante dessa questão de sem espaçamento, dependendo do que você está trabalhando, lógico. A opção de borda também, que vai ser uma borda em cada uma das imagens, que aí sim o espaçamento seria interessante ter um espaço aqui para você poder exibir essa borda, tanto a largura, vamos colocar aqui uma largura de borda aqui de 1 pixel mesmo, o arredondamento, então você pode arredondar aqui também, você vê que tem bastante opção, a cor da borda, e é isso que eu falei, é o interessante de você pegar os elementos, entender a composição deles, entender os recursos que ele tem e como você pode estilizar. E também aqui a parte do avançado. No caso, o meu carrossel, ele está ocupando uma coluna inteira. Se eu mexer aqui, por exemplo, na cor de fundo, você vai ver que a gente já tem uma alteração praticamente completa aqui na cor de fundo. Vamos adicionar um padding aqui para ficar mais visual. Então você já tem essa interação completa. Aos poucos você vai vendo a guia avançado, que ela é uma guia semelhante, né, de todos os elementos, e você já começa a saber exatamente quais são as opções que você tem para trabalhar com a guia avançado e até melhorar os seus layouts aí. Então vou remover aqui esse padding, vou remover também esse fundo, foi só para exibir aqui um pouquinho da guia avançado. E eu vou passar para o próximo elemento, que é o nosso elemento aqui de galeria básica. E no elemento de galeria básica, vamos entrar aqui nas edições, você vê que ele é bem parecido até com a parte do carrossel, ele tem um pouco menos de configurações, porque eu tenho como selecionar as imagens da galeria, que vão ser exibidas, o tamanho da imagem, a quantidade em colunas, porque como ele é uma galeria, se eu exibir, por exemplo, aqui 6 colunas, eu tenho 6 imagens, eu perdi aquela quebra ali. Então eu posso exibir 2 imagens por coluna, tem uma galeria nesse formato aqui. A mesma questão dos links de arquivo de mídia, tendo a possibilidade de ter um lightbox. Vamos deixar com 3 colunas aqui. Você vê que também você pode ter o lightbox aqui. Vamos fechar ele aqui. Voltando aqui na parte de estilo, a gente tem o estilo da imagem e da legenda, né? Vou tirar até a opção de legenda aqui.
Tá? A legenda aqui você vê que ela já entrou automático logo abaixo aqui dos meus arquivos aqui de mídia aqui da galeria. Tá? Isso porque eu tenho uma legenda sendo exibida. Mas se eu não quiser exibir ela, eu vou direto no meu campo aqui de legenda e posso estar ocultando a legenda da minha galeria. Você vê que é um pouquinho diferente, né? Na galeria básica eu oculto a legenda na parte do estilo mesmo, e já aqui no nosso carrossel eu tenho a opção da legenda lá no conteúdo, de exibir ou não exibir, e escolher qual tipo de legenda eu quero. Vamos voltar aqui para a galeria. Ok, legenda, está sendo exibida já. No caso, ele está exibindo só a opção de legenda mesmo, eu não posso escolher se vai ser o título, se vai ser a descrição, né? Então já tem essa particularidade aqui do elemento de galeria básica. E não tem muito o que falar do elemento de galeria básica, você vê que ele é bem simples. Eu tenho o espaçamento entre cada uma das galerias. Vamos remover a legenda aqui, só para ver sem nenhuma legenda. Você vê que eu teria uma galeria aqui, que é bem utilizado nesse formato aqui. Fica bem legal dependendo do estilo que você estiver montando também. Então vamos fechar aqui. Voltando aqui para a imagem. O espaçamento, eu tenho o arredondamento, que é o arredondamento de cada uma das imagens. Então posso ter uma galeria aqui, ó, nesse formato. E exatamente aquilo que eu falei. Vou passar de forma rápida, mais geral, para as aulas não ficarem muito longas nessa parte dos elementos gerais, porque a gente tem bastante elemento geral e é elemento de criação de conteúdo. Então, eu vou passar rápido, porque a minha intenção é trazer, nas próximas aulas, assim que a gente finalizar todos esses elementos, trazer uma aula montando um projeto, por exemplo, um projeto de landing page, pensando ainda que a gente está utilizando o Elementor Free, porque quando a gente partir para a parte do Elementor Pro, onde a gente vai ver header, vai ver postagens de blog, vai ver a parte de loja virtual, aí a gente vai poder fazer um site completo, sem medo e sem restrições aí, utilizando os recursos do Elementor. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente introduziu a parte de elementos gerais e nós vamos passar por todos esses elementos do mesmo formato que eu fiz na aula de hoje, de uma forma um pouco mais rápida, mas mostrando para que cada um serve e quais as opções que tem dentro dele. Porque o importante é você conhecer como estilizar, como trabalhar com aquele elemento, sabendo assim o que você vai utilizar no seu conteúdo, no conteúdo do seu site. Porque essa parte de elementos gerais, ela é mais voltada na parte de conteúdo mesmo. Por exemplo, que nem hoje a gente viu caixa de imagem, ícone, classificação, carrossel de imagens, galeria básica. Conhecendo bem esses elementos, você já começa a criar na sua cabeça o estilo ou modelo do seu site, ou até se você for fazer esse estilo em um outro programa antes, você já tem uma base para fazer um layout num programa que você consiga trazer por Elementor sem dor de cabeça. E é isso aí. Eu queria agradecer mais uma vez para quem acompanhou essa aula, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, dá aquele like para ajudar o nosso canal também. E em breve, quando a gente terminar toda essa sessão da parte dos elementos gerais, a gente vai iniciar o nosso primeiro projeto do Elementor Free, que é fazer uma landing page. E eu espero você na próxima aula. Meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!